Boa tarde, quinto ano. Começando a apostila de Geografia, página 8. O Brasil já recebeu 1,1 milhão de imigrantes e 7 mil refugiados. Atualmente, 1,1 milhão de pessoas estão em uma dessas situações. Para ser reconhecida como refugiada, como 7 mil residentes no Brasil, a pessoa precisa provar que sofre algum tipo de perseguição por motivos de opinião política, nacionalidade ou religião. Então, antes da gente continuar, a gente tem que saber qual a diferença de um imigrante e de um refugiado. O imigrante, ele sai do país dele e vai para o outro procurando melhores oportunidades de vida, emprego, estudo, um salário melhor. Já o refugiado, ele sai por medo, por perseguição, por guerra, por ameaça. Então, um imigrante, ele sai por livre e espontânea vontade, porque ele quer tentar melhorar. O refugiado, ele é praticamente obrigado a sair por medo, porque alguém ameaçou ele por conta da religião que ele tem, porque ele tem uma opinião diferente. Então, essa é a diferença de um imigrante que sai por livre e espontânea vontade para um refugiado que ele é praticamente obrigado a sair do lugar, por medo. Do ponto de vista jurídico, ambas as alternativas conferem direitos e garantias aos imigrantes, afirma o diretor do Departamento de Imigrações do Ministério da Justiça, André Furquim. O nosso desafio é fazer com que o imigrante conheça a distinção entre ambos os institutos e, encarando a situação em que está vivendo, opte por aquela alternativa que melhor lhe convier. Devido à onda migratória na Venezuela, os postos de triagem montados pela Operação Acolhida nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, ambos em Roraima, orientam quem cruza a fronteira. Então, vamos parar aqui de novo. Algumas pessoas fogem da Venezuela para o Brasil. Venezuela é um país aqui vizinho, né? Faz divisa, então fica mais fácil vir para cá. Só que a pessoa não pode simplesmente sair do país dela e entrar no outro sem uma autorização, sem toda a parte legal, sem documentação. Então, fazem na fronteira aqui do Brasil com a Venezuela, eles montam uma barreira para tentar orientar e legalizar a situação dessas pessoas. Agentes da ONU Migração prestam atendimento aos imigrantes sobre quais documentos são necessários para solicitar vistos de turistas ou de residentes, enquanto representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados informam sobre as circunstâncias para requerer o status de refugiado. Então, aqui a gente vê duas organizações diferentes, cada uma com a sua função. Os agentes da ONU para a Migração, eles vão orientar com relação aos documentos que eles precisam ter, seja para entrar aqui como turista ou seja residente, ou seja, para residir, morar aqui. Já esse Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados vão orientar, informar a situação deles e o que eles devem fazer. Em vista das instalações da operação em Roraima, a secretária nacional de Justiça, Maria Hilda Marciais, disse que os pedidos de refúgio se acumulam porque precisam ser analisados minuciosamente e muitas vezes já não cumprem os requisitos. Entre as exigências está a de que a pessoa só pode retornar ao país de origem com permissão das autoridades brasileiras. Sem autorização, ela perde o direito de refúgio. Então, aqui vem mostrando que esses refugiados, esses que querem fugir do seu país e vir para o Brasil, por exemplo, eles não é porque quer, pode entrar e acabou. Não, eles vão analisar os casos, vão ver quem são as pessoas, né? Vai que é um bandido, vai que é um terrorista. Então, tem que ter esse cuidado. E exige alguns requisitos para que ele seja um refugiado. Por exemplo, foi citado aí, né?
quando ele recebe a permissão para entrar no Brasil como refugiado, para ele sair, ele também tem que ter permissão aqui das autoridades brasileiras. Não pode ir e voltar quando quiser. Então, é necessário seguir todos os regulamentos, toda a lei. O pedido de refúgio é mais complexo, porque é preciso comprovar a existência desse temor e relata pessoalmente para um servidor do Ministério da Justiça, que vai procurar saber se existe mesmo a realidade que o solicitante conta no país de origem dele, explica o coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados, Bernardo Lafeté. E o CONADRE é vinculado ao Ministério da Justiça. Então, aqui, que eu já falei lá, né? A pessoa tem que falar o porquê, né? Qual o temor, o que ela está passando lá. E vão investigar para ver se realmente é verídico, é verdadeiro esse fato, antes de autorizar a entrada. Nós temos aqui um você é o autor. Não quero que vocês façam, não precisa fazer, porque vai ter uma outra pesquisa aqui embaixo, senão vai ficar muita coisa. Então, não faça o você é o autor, tá bom? Vamos pular direto para o mão na massa. Realize uma pesquisa com seus pais, avós, bisavós, vizinhos, questionando se vieram de algum lugar ou se eles se lembram de ter ido para outros locais. Escreva um texto para compartilhar com seus amigos e, caso tenha fotos, coloque-as como anexo no texto, ou seja, coloca lá no texto. Por fim, elabore um painel para exposições. Infelizmente, de longe a gente não vai poder montar esse painel. Mas esse vai ser um trabalho que vai valer nota para geografia. Então, vocês vão entrevistar uma pessoa, pode ser da família ou fora da família. Se essa pessoa já veio de algum lugar ou já foi para algum lugar, nessas situações que a gente está vendo de idas e vindas das pessoas, desse movimento migratório. Então, não precisa ser só para fora do país, não. Pode ser uma pessoa que veio de Minas para morar aqui, pode ser uma pessoa que saiu daqui para morar no Nordeste, por exemplo, tá? Então, vocês vão procurar e vão entrevistar essa pessoa para ver como foi, de onde ele veio, se a pessoa tem foto, tá bom? Então, não precisa ser só de um país para outro, pode ser de um estado para outro, de uma região para outra. E vão montar esse texto com essa entrevista que você vai fazer e vai postar lá na aba de respostas, tá bom? Então, esse vai ficar para vocês fazerem depois. Dinâmica populacional brasileira. Quais são as características do nosso Brasil? Como é formada a população brasileira? Represente no espaço abaixo como é essa imagem para você. Na aula passada, nós conversamos, né? Como é formada a população brasileira? Que povos se misturou, né? Para formar a população brasileira. Então, eu quero que vocês façam aqui um desenho para representar a formação da população brasileira. Como que se formou o brasileiro? Teorizando. A população é formada tanto pela população rural como pela urbana. Antigamente, viviam mais pessoas nas áreas rurais do que nas urbanas. Com o aparecimento das outras atividades, além da plantação, as pessoas foram para as cidades procurar outros trabalhos. Então, no passado, vivia-se muito mais no campo, né? Tinham mais pessoas no campo, porque o trabalho principal, como nós também já falamos, era a agricultura e a pecuária, né? Plantar e criar animais. Quando as cidades foram crescendo, foram surgindo as indústrias, os novos empregos, muitas pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. E hoje a situação inverteu. Hoje em dia tem mais pessoas morando nas cidades, né, na zona urbana, do que no campo, que é a zona rural. Taxa de urbanização brasileira. Então, nós temos aí, lembrando que o azul é a população urbana, a população da cidade, e o laranja é a população rural, a população que mora no campo. Nós temos aí um gráfico desde 1940 até 2010.
Olha como é que essa quantidade foi mudando e foi invertendo. Lá no 1º de 1940, tinha poucas pessoas morando na cidade e muitas pessoas morando no campo. Hoje em dia inverte. Hoje tem muitas pessoas na cidade e poucas pessoas no campo. Você sabia que a taxa de natalidade representa as pessoas que nascem por 1.000 habitantes? E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, era de aproximadamente 14 nascimentos a cada 1.000 habitantes. Então, sempre que a gente falar de taxa de natalidade, é a quantidade de nascimentos, é quantas pessoas nasceram a cada 1.000 habitantes. Então, 1.000 pessoas, tem 1.000 pessoas, quantas pessoas nascem a cada 1.000 habitantes? Então, isso é a taxa de natalidade. Guarda bem esse nome, tá? Taxa de natalidade. Você sabia também que a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem por 1.000 habitantes? E que em 2015, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa taxa no Brasil era de aproximadamente 6 mortes a cada 1.000 habitantes. Então, lá nós falamos da taxa de natalidade, que são os nascimentos. E agora temos outro termo para vocês guardarem, que é a taxa de mortalidade. É a quantidade de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes. Um outro gráfico. Agora, lá a gente tinha um gráfico de barras e aqui a gente tem um gráfico de linhas. Evolução da taxa de natalidade e mortalidade entre 1872 e 2000. Então, temos aqui a linha azul, natalidade, e a linha rosa, mortalidade. Então, a gente vê que essas taxas, olha, a linha foi descendo. Então, essas taxas estão diminuindo. Ou seja, hoje em dia, nascem menos pessoas e também as pessoas morrem mais tarde, ou menos pessoas morrem. Agora, por que isso acontece? Se a gente for pensar nas famílias de antigamente, as pessoas tinham 8, 10 filhos. Hoje em dia, a vida corrida dos pais, né, vai fazendo com que isso mude. Hoje, é muito difícil a gente encontrar uma família que tenha 10 filhos, né? Hoje os pais têm 1, 2, 3, no máximo 4, né? Mais ou menos. Então, está diminuindo a quantidade de nascimentos. E por que também está diminuindo a quantidade de mortes? Com a evolução também na área da saúde, né, toda a tecnologia, aparelhos, vacinas, remédios, hoje em dia as pessoas idosas também estão se cuidando mais e estão conseguindo viver mais. Não só na questão de atendimento médico, mas eles também se exercitam mais, têm uma vida mais saudável do que no passado, então também os idosos também estão morrendo menos ou mais tarde, né? Vivendo mais. Depois desses dois gráficos, nós temos perguntas aí. Número 8, com seu professor, analise os gráficos das taxas de urbanização, mortalidade e natalidade e escreva o que você concluiu. Então, depois que eu expliquei tanto o primeiro gráfico como o segundo, eu quero que você escreva aí o que você entendeu, o que está acontecendo no primeiro gráfico e o que está acontecendo no segundo gráfico. Número 9. O que representa a taxa de natalidade e mortalidade? Então, explica aí o que é essa taxa. O que mostra uma e o que mostra a outra. 10. Procure nesse caça-palavras os termos e conceitos aprendidos até agora. Então, aqui nós temos algumas palavras escondidas. Dentro desse caça-palavras, algumas palavras que nós aprendemos, algumas palavras novas, alguns assuntos que nós tratamos nessa unidade. Então, aqui, eu falei que não tinha, né? Eu não vi aqui embaixo. Tem as palavras, vocês vão achar essas palavras dentro do caça-palavras. Tá bom? Vai olhando e vai marcando. A gente vai parar o exercício por aqui hoje. Tá bom? Então, qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo. Vamos lá, mãos à obra.